é o título da mensagem. Gênesis 17, mesmo assentado, não precisa se pôr de pé não. Gênesis 17, no verso 1. Fala de um personagem que eu tenho certeza que a maioria conhece, aqueles que têm por hábito de fazer uso da leitura da palavra, já leram sobre esse nosso irmão Abrão. Todos encontraram? Na minha tradução diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Só até aqui. Abrão, eu sei que você já ouviu essa história mais de uma vez, mas eu vou falar dela um pouquinho. Abrão morava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, próximo ali ao Golfo Pérsico, e dali até Canaã, dava em torno de 2.000 quilômetros. E Deus tira Abrão dali. Ele morava com seu pai. Antigamente a família era patriarcal. O chefe da família, ele tinha todos os filhos morando junto com ele, os filhos, as esposas, porque era sinal de poder. Então os filhos permaneciam com os pais. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. E Deus tira Terá de Ur, e ele leva toda a família. Só que Deus poderia falado com Abrão que o projeto de Deus para Abrão era levá-lo até Canaã. Naquele período haviam estradas não como nós conhecemos hoje, asfaltada, iluminada, né? Mas já havia os caminhos, e havia uma rota chamada Estrada Real, que passava por Damasco, e de Damasco ela descia para Canaã, e subindo ela iria em direção à estrada que cruzava, que saía de Ur dos Caldeus até Harã. Só que Deus leva toda a família até Harã, e lá em Harã Deus chama Abrão para levá-lo para uma terra que ele não conhecia. E ali Abrão já ensina para nós a obediência. E Abraão sai dali. Ele não foi tão obediente assim, que ele leva o seu sobrinho Ló, né? Muitas vezes, né, como o pastor Diego já falou, muitas vezes a gente tem que deixar quem está perto de nós e ouvir a voz de Deus e partir sozinho, ou então fazer sozinho. Muitas vezes nós queremos ajudar os outros e não é para nós ajudarmos. Muitas vezes nós queremos ser bonzinhos, né? Eu sou servo de Deus, tenho que ajudar, mas nem sempre Deus quer que você, como servo, ajude a outra pessoa. E para você entender isso de Deus, você tem que estar em sintonia com o Senhor, você tem que estar cheio do Espírito Santo. É que tem sido falado aqui desde que eu cheguei. Tem que estar cheio do Espírito, não para questionar, e sim para obedecer. Quem entender a vontade de Deus, para nós que temos a mente limitada, há momentos que nós não entendemos, há momentos que nós não compreendemos. Então Deus fez com que Abraão saísse de Harã e descesse em torno dele para Canaã, porque o projeto de Deus era muito maior para Abraão do que ele poderia imaginar. O projeto de Deus não ia parar em Abraão. O projeto de Deus era lá na frente, em você hoje. Lá atrás, lá em Abraão, Deus já estava pensando em você, porque Deus ele é onisciente, ele conhece antecipar todas as coisas, como já foi falado aqui nessa noite, né, pela nossa irmã, que Deus sabia que nós estaremos aqui hoje. Deus já sabia que nós estaríamos nessa mini vigília. Então, há vários anos atrás, quando Deus chama Abraão, Deus já sabia do que estaria acontecendo aqui hoje.
Então ele tem um conhecimento antecipado de tudo, ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da dificuldade que você está enfrentando e você não está sozinho. Você não está sozinho, você pode não estar compreendendo, que nós queremos compreender a mente de Deus, nós queremos entender o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, mas Deus é Deus e Deus não tem que dar satisfação a mim nem a você. Ele só quer que nós o quê? Que seja feita a tua vontade, que não viva mais eu, mas tu viva em mim. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque você foi comprado por Deus por bom preço, sim ou não? Sim, Jesus morreu na cruz, e quando ele morre na cruz, ele paga o preço que eu e você não tínhamos condição de pagar. Então nós somos propriedade do Senhor. Você pertence ao Senhor, querendo ou não. Querendo ou não, você, se você é crente, você é propriedade do Senhor. E se você é propriedade do Senhor, você não tem mais o quê? Direito. Ih, pastor, é difícil de entender. Sim, é difícil. Porque o servo obedece ao seu senhor. Isso é direito jurídico, tá? O servo obedece ao seu senhor. Quando Paulo fala aqui, não viva mais eu, mas tu vivas em mim, tá? Quando fala assim, ó, importa que eu diminua e tu cresça, quando a palavra fala isso, importa que o Espírito Santo ele cresça em nós, ele apareça em nós, porque quando ele aparece em nós, a luz de Cristo brilha na nossa vida, aí acontece o milagre que o pastor Diego falou aqui. Estar cheio da presença do Senhor não é falar em línguas não, gente. Estar cheio da presença do Senhor é ser obediente à voz dele. Sendo fácil ou não é ser obediente a ele, é fazer a vontade dele. E Abraão fez. E Abraão não conhecia Deus como você já conhece, porque você é morada do Espírito Santo de Deus. É bem diferente, é bem diferente. É bem diferente. Antes o Espírito Santo vinha, visitava o profeta e retornava. Hoje o Espírito Santo habita na tua vida. Você é presença, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então isso faz a diferença na nossa vida. É isso que faz com que eu e você sejamos obedientes, porque é o Espírito Santo que habita em nós, que não nos deixa fazermos aquilo que nós muitas vezes queremos fazer. Porque a nossa vontade, a maioria das vezes, ela conflita com a vontade de Deus. A nossa vontade, muitas vezes, ela quer sobressair. Ela quer sobressair. Quando o povo, isso lá na frente, muitos anos depois, quando o povo entra em Canaã, o povo antes de entrar, antes de passar por Jerusalém, que antigamente era chamado de Jebus, tá? O povo desce. O povo desce para Jericó, porque Jericó fica no vale ali, no vale do Jordão. Então o povo veio pela Transjordânia, desceu no vale do Jordão, para poder vencer Jericó. Não chega a Jerusalém se antes não descer, meu irmão. Não chega a Jerusalém antes se não descer. Você está entendendo? Então Deus ele faz com que Abraão saia da parentela dele, porque Abraão precisava aprender. Abraão precisava ser doutrinado por Deus. Hoje você tem a palavra de Deus, naquele tempo não tinha. E Abraão precisava ser ensinado, Abraão precisava ter experiências com Deus. O texto que nós lemos, Abraão já não tinha mais a capacidade natural de ser pai. O milagre acontece quando nós não temos mais capacidade humana para fazer aquilo que nós precisamos. Porque quando foge da nossa condição natural, aí um milagre acontece, porque Deus não dá a sua glória a outrem. E o ser humano é fadado a falar assim, foi eu que consegui. Fui eu quem fiz. Foi o meu conhecimento. Eu fiz faculdade. Por isso que eu consegui. E para Deus, Deus rasga diploma assim, ó. Diploma para Deus não vale de nada. Não estou dizendo que você não tem que estudar não, entenda bem. Pelo amor de Deus. Vai falar, não vou estudar mais não, que o pastor Sérgio falou, não é isso que estou falando não. Porque tem gente que coloca o canudo acima de Deus. O canudo não está acima de Deus. O canudo é dado por Deus para capacitar o crente, aonde ele colocar a planta dos pés dele é ser abençoado, e a glória de Deus resplandecer na vida daqueles que estão perto. É por isso que Deus dá o canudo.
E crente não nasceu para puxar carroça, não. Nós não aprendemos na palavra que Deus não formou a igreja para ser cabeça, que Cristo é o cabeça. Não é isso? Então nós não fomos chamados para ser cauda. Nós fomos chamados para estarmos o quê? Em evidência para glorificar o nome do Senhor. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então olha só, Deus chama Abraão, porque o projeto de Deus era muito maior. E você sabe a narrativa toda, né? Abraão com 99 anos, Abraão vem a ser pai. Aí ele gera Isaac. E logo à frente, Isaac gera Esaú e Jacó. Olha só, está caminhando a coisa, que Deus queria preparar um povo santo, um povo para que através dele a promessa se cumprisse. Aquela promessa que foi feita lá em Gênesis 3,15, quando Adão peca, quando Adão cai da presença do Senhor, Deus fala que enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então o projeto de Deus começou lá atrás. O projeto que Deus tem para você começou lá atrás. O projeto de Deus na tua vida não começou agora não. Antes de você ser gerado lá no ventre da senhora, sua mãe, o projeto de Deus já estava em funcionamento, porque Deus sabia quem seria gerado, Deus sabia o teu nome, Deus sabia se era macho ou fêmea, Deus sabia todas as coisas. Então Deus não foi pego de surpresa, é uma menina, ninguém sabia, Deus sabia. Deus já sabia. Você está entendendo? Então aí, de Abraão, aí veio Isaac, né? Abraão quis dar uma ajudinha para Deus, né? Antes de Isaac, veio Ismael. Quando a coisa é feita fora da direção de Deus, tem problema. É isso que muito crente não entende. Quando a coisa é feita fora da direção de Deus, na hora pode parecer muito bom. Pode parecer maravilhoso. Isso foi a bênção que Deus me deu. Que coisa gostosa, que maravilha. Mas será que foi a bênção que Deus deu mesmo? Ou é o desejo do coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não é isso, pastor Diego? Isso é palavra do Senhor, não é minha, não. Gerou Ismael, e hoje em dia nós temos um baita de um problema lá na Palestina por causa da decisão de Ismael. Olha só, chamada lei da física, causas e efeitos. Sabe, aquilo que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. Aí, Deus, na hora certa veio Isaac, que na hora certa veio Esaú e veio Jacó, que na hora certa Jacó gera filhos. Eu quero falar que o projeto de Deus começou lá atrás, porque Deus queria preparar um povo chamado seu. E através desse povo viria o chamado Messias. Messias. Deus já sabia que iria haver fome na Palestina ou em Canaã naquele período. E Jacó gera filhos. E o mais novo, antes do último nascer, me fugiu a memória do nome dele agora. O homem, Benjamim, não é isso? Obrigado, falhou a memória aqui. Então José, ele era protegido por seu pai. Olha só, isso pode ser bom e não. Só que para ser usado por Deus, embora nós tenhamos pais, eu tenho meu pai ainda vivo, mas a nossa proteção ela vem do Senhor. Só que o tratamento dispensado por Jacó para José era um tratamento que gerava ciúme entre os irmãos. Agora você vai entender, o caminho de Deus é perfeito. Deus sabia que haveria uma fome ali naquela terra. Deus queria preparar alguém remanescente ou alguém descendente de Abraão para que o povo fosse abençoado. Aí olha como começa a vida de José. José precisava ser ensinado. José era o quê? Na nossa linguagem hoje, filhinho de papai.
né? Que era o meu tchutchuquinha, meu docinho de coco. Aí Deus fala assim, pera lá, não posso usar um docinho de coco. Eu tenho que forjar o meu servo. Eu tenho que trabalhar na vida do meu servo. Se o caminho de Deus é perfeito, nós não fazemos a vontade de Deus de qualquer maneira. Aí como é que Deus começa a trabalhar na vida de José? Levanta animosidade entre os irmãos. Mas Deus é Deus de paz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus faz como Ele quer. Aí seus irmãos cismam de matar José. Aí o outro mais velho, não, Rubem bonzinho, não, vamos matar ele não, vamos jogar ele na cisterna. Bom, o projeto de Deus não morre no deserto, entenda isso. Se o projeto que Deus tinha para José era José não seria morto pelos seus irmãos. Mas pera lá, mas Deus não deu livramento a José? Deus pode dar o livramento antes da prova, Deus pode dar o livramento na prova, e Deus pode dar o livramento depois da prova. Amém ou não amém? Amém. Mas Deus pode minimizar as coisas? Pode. Só que para nós termos experiências com Deus, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus vai sempre prevalecer na nossa vida, porque Ele é Deus e nós somos servos. Aí José é vendido, não foi morto, mas foi vendido como escravo. Aí José foi lá para o Egito, para viver na casa de Potifar, né? José estava bem. Aí Deus falou assim, eu não te quero aí. Eu não te quero como servo de Potifar. Deus não poderia ter colocado logo José dali como sendo o segundo homem do Egito? Poderia, porque Deus é Deus. Mas Deus fez o contrário. Deus manda José lá para a prisão. José é mandado para o cárcere. A vida de José, se o projeto de Deus, eu não falei nem do sonho que Deus tinha dado a José. Eu nem falei do sonho. Se o projeto de Deus era fazer com que toda a família de José se reclinasse, então como é que Deus falou uma coisa para José e a coisa começou a ficar, na nossa linguagem, começou a degringolar? Dá tudo errado. Muitas vezes nós oramos assim, eu não estou entendendo nada. Tu fez uma promessa para mim, está dando tudo errado. Não estou conseguindo entender, Senhor. Fala, onde é que eu estou errando, Senhor? Não é possível. Eu já orei assim, gente, não sou diferente de você não é porque eu sou pastor que não, minha oração sempre foi oração se perfeita, sabe, eloquente, assim, não tem nada disso não, sou servo igual a você, sou dependente da graça de Deus igual a você. Então a vida de José, no nosso entendimento, está dando tudo errado, só que a promessa de Deus, ela não falha, o projeto de Deus é diferente do nosso entendimento. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você pode hoje estar se sentindo na moenda, mas quem está te espremendo é o Senhor, é Ele que está permitindo a situação. Você hoje pode não estar entendendo nada, mas na hora certa, Deus vai falar assim, está vendo, filho? Está vendo, filha? Doeu, foi ruim, o meu bálsamo estava sendo jogado sobre a sua vida, o meu óleo era frequente na tua vida, eu não deixei você sozinho, eu não te abandonei, eu te sustentei. É Ele que sustenta a minha vida e a tua vida. E José foi parar lá no cárcere. Foi no local que ele não esperava, dando tudo errado. Deus falou que ia colocar ele aqui, ele está mais baixo do que o chão, dando tudo errado na vida dele, no entendimento dele e no nosso entendimento. Hoje para nós é fácil, nós conhecemos a narrativa bíblica. Ora, imagine ele, Deus faz a promessa para Abraão que ia dar um filho a ele e nada de filho. Tempo da mocidade, da juventude passou, ele já estava idoso, velho, os costumes cessaram tanto dele quanto de Sara, e a promessa não veio. Se a promessa vem gozando de plena saúde Abraão e Sara, não era milagre, era poder da natureza humana, gerar filho.
Então precisou que tudo cessasse para que Isaac fosse gerado e o nome do Senhor fosse exaltado. Você está entendendo? Enquanto você tiver condição de proporcionar ou de abrir a porta do teu milagre, não é milagre, é conhecimento. Milagre é quando tudo aparentemente está fechado, quando não tem mais jeito, aí você fala, acabou tudo, não tem mais jeito, está tudo fechado, Deus não tem como, o Senhor não tem como, é impossível. Aí Deus fala, agora eu faço, porque eu sou o Deus do impossível. Operando eu, quem o impedirá? Quando Deus determina, pode quem fosse levantar, levanta-se para cair. Aleluia. E José foi jogado lá na prisão, jovem, adolescente. Sabe, eu imagino ele naquela pouca idade, ele dentro daquele cárcere, aí está lá o padeiro e o copeiro. Aleluia. E eles dois têm sonho. E José, cheio do Espírito de Deus, tudo que foi falado aqui hoje. José, cheio do Espírito de Deus, interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro, vou só resumir aqui, o padeiro ia sair da prisão, mas ia ser morto. O copeiro não. Aleluia. Aí José fala assim, quando chegar lá em cima, intercede por mim. Aconteceu justamente o contrário. O padeiro morreu, mas o copeiro não se lembrou de José. Se o copeiro intercede por José antes da hora, se o copeiro intercedesse para Faraó antes da hora certa para José, a história hoje seria outra, a narrativa seria outra. Deus não deixaria de cumprir os milagres dele, mas a história seria outra. Aí José fica na prisão por mais um tempo. Aí Faraó tem um sonho. Aí o copeiro, tem lá o jovem na prisão que interpreta sonho. Chama ele. Na hora que Deus for te exaltar, sabe, Deus vai te tirar assim, de onde ninguém está te vendo, vai botar assim, em evidência, puf. É assim que Deus faz. Ele estava esquecido lá na prisão, lá no cárcere. As pessoas que estavam com ele lá, já não estavam mais com ele. Ele já levou ainda lá, se eu não me engano, 2 anos ainda na prisão, no cárcere. Mas na hora certa, a pessoa que estava com ele se lembrou, não, tem um jovem lá que interpreta sonho. Aí Faraó tirou ele de lá. Sabe, você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo hoje. Você pode ter pedido ajuda A, ajuda B, ajuda C, e ninguém conseguiu fazer nada por você. Sabe por quê? Não é a hora de Deus na tua vida. Na hora de Deus, o teu milagre vai ser colocado em evidência, o teu milagre vai aparecer, o teu milagre vai chamar a atenção, sabe? Na hora que o teu milagre acontecer, as pessoas que têm olhado para você e visto a tua situação, porque por mais que nós queiramos sorrir, a hora que a situação está apertando, o nosso sorriso não sai aquele sorriso perfeito. Porque Deus, ele quando nos criou, Ele nos dotou de sentimentos. Você é um ser sentimental. Você é um ser que tem hora que você sorri com uma facilidade incrível. Tem hora que você tem vontade de chorar. Tem hora que dá vontade de você ficar sozinho, não falar com ninguém. Tem hora que você fica à vontade de ficar recluso lá, quero ficar só eu e os meus botões. Não tem esse ditado? Quero ficar os meus botões. Sabe por quê? Nós somos seres sentimentais. Nós somos seres diferentes dos animais. Sabe, nós somos seres pensantes.
E nós muitas das vezes estamos sorrindo, mas a mente está funcionando. Meu Deus do céu, aquela situação que não muda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Então todo mundo, o que você tem? Falou, não, estou na graça. Vai tudo bem. Não está nada bem. Às vezes não está nada bem, nós falamos, vai tudo bem. Não está nada bem. Nossa vontade é dar um soco na parede, né? Nossa vontade é de gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem hora que dá vontade de bradar para todo mundo, sabe? Tem hora que parece que está tudo errado, tudo ruim. Tem hora que nós nos sentimos, no sentido literal da palavra, no funil. A coisa aperta, 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 aperta. Senhor, tem misericórdia. Eu falo assim, a minha graça está sobre a tua vida, filho. Sou eu que tenho sustentado você. Sou eu quem tem alegrado o seu coração. Sou eu que não tenho permitido você ficar pelo meio do caminho. Sou eu quem tem impulsionado você. Sou eu quem tem feito você continuar a caminhada. Aleluia. Aleluia. E José, na hora certa ele foi tirado lá do cativeiro, foi tirado lá do cárcere. Aleluia. E tremendo que a fome aconteceu. Interpretação do sonho de José para o faraó era 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E a escassez atingiu lá Canaã, onde estava o pai dele com seus irmãos. Olha só, Deus sabia que haveria escassez. Então Deus manda José para o Egito, que era para José abastecer a família. E olha como Deus é tremendo. O povo vem, né, José ele não guarda mágoa no coração dos seus irmãos. É isso que é tremendo. Tem hora que a nossa vontade é apertar o pescoço de alguém, não é isso? Né? Sejamos sinceros, gente. Vou falar que não, porque é assim que funciona. Nós somos seres humanos. Tem hora que dá vontade de apertar o pescoço, sabe? A pessoa faz com a gente. Tem hora que o sangue fica, né? A gente sente aquele calor vindo aqui. Senhor, me ajuda para não pegar conta de, mas já está pecando, porque aqui dentro está dando vontade de apertar o pescoço. Aí só não consuma. Nós somos seres humanos, gente. Nós somos falhos. Deus sabe o nosso limite. Aí Deus fala assim, filhos, aquieta o coração, eu estou no controle. Sabe? Aí José perdoa seus irmãos e traz todos eles para morar no Egito. E olha como Deus é tremendo. O povo que saiu de uma terra seca, terra desértica, lá onde eles estavam, em Canaã, coloca eles lá na chamada terra de Gósen. Hoje nós conhecemos como o Delta do Nilo. Delta do Rio Nilo. Então é um local de abundância. Então Deus tirou o povo no local de escassez e colocou aonde eles? No local de abundância. Escassez, abundância. E é isso que Deus tem preparado para você. Você pode estar vivendo hoje um momento de escassez na sua vida. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas está chegando um tempo de abundância na sua vida. Ah, mas não pode não ser a terra prometida ainda, mas é um local de abundância, um local que Deus vai suprir as suas necessidades, e você vai ter para você e vai ter para abençoar outras pessoas. Antes de você entrar na terra prometida, sabe, Deus vai te colocar num local em que você vai ter sua fome saciada, você vai ter sua sede saciada, você vai ter o quê? Abundância. E quando você olha para a narrativa bíblica, você vê que o povo ficou lá, mas quando o povo sai do Egito, o povo sai o quê? Com muita coisa, com bens materiais. Sabe por quê que Deus abençoou o povo? Porque Deus já tinha um projeto de no deserto Deus construir o tabernáculo. E para construir o tabernáculo eles iam precisar o quê? De ter
condição financeira, vamos usar nossa linguagem aqui, condição financeira. Então Deus, quando tira o povo do Egito, ou Deus permite que o povo saia, o povo não saiu, vamos usar a linguagem nossa, duro como entrou. Então Deus abençoou o povo lá no Egito, para que através dele, a casa dele fosse abençoada, o tabernáculo fosse construído. Eles não tinham entrado ainda na terra prometida, não. Deus é aquele que supre a todas as nossas necessidades, a todo momento. A todo momento. Então não tem uma data específica, ou um dia específico, ou um tempo específico, para Deus te abençoar. Quando chega a hora dele, quando chega o momento dele, as janelas dos céus se abrem, aí a abundância é derramada sobre a sua vida, e você vai ter para abençoar outras pessoas. Ouro de canto e couve, vai churicanta laias. A promessa de Deus, ela não falha. Nós é que somos imediatistas. Vide Abraão. Deus fez a promessa, aí Abraão se engraçou lá com Agar e gerou Ismael, um problema. Sabe? Aleluia. Então nós é que muitas vezes precipitamos a bênção do Senhor. Então Deus trabalha isso em nós. Gálatas fala dos frutos, ou dos elementos que formam o fruto do Espírito Santo. E paciência é um dos elementos que formam o quê? O fruto do Espírito Santo é um dos elementos. E Deus quer trabalhar na nossa paciência, para que nós aprendamos a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito. Sabe, a hora de Deus, ela não tarda. A hora de Deus, ela não falha. Para nós estarmos aqui hoje, muita coisa aconteceu antes. E hoje nós podemos estar aqui adorando Deus Todo-Poderoso, porque se cumpriu a promessa dele, a promessa daquele que viria para pisar na cabeça da serpente. O Messias prometido se cumpriu, que é Cristo. Então as promessas de Deus se cumprem sempre. Depende de nós estarmos em obediência a Ele. E tem muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas não quer estar em obediência, não quer fazer a vontade dEle, não quer que Ele seja Senhor. Eu já ouvi alguém falar assim: ah não, Jesus é meu Salvador, Senhor não. Eu falei: desconheço isso na Bíblia. Jesus, ele quer ser Salvador, mas ele quer ser Senhor também. Sabe, para ele ser meu Salvador, ele vai ser primeiro o meu Senhor, porque eu vou entregar a minha vida a Ele, para que realmente eu seja salvo. Então, não se agrada a Deus vivendo de qualquer maneira. Não se agrada a Deus de hora nós fazemos vivendo os desejos da carne, e outra hora vivendo os ensinamentos de Deus, ou se está na presença do Senhor, ou não. Não tem como agradar a dois senhores, é isso que a Bíblia ensina. José, ele poderia ter se revoltado ali, sabe? Porque Deus deu um sonho a ele, em que o sol e a lua se reclinavam para ele, e as estrelas também. E a coisa fluiu de uma maneira totalmente inversa do que um sonho que ele teve revelava. Só que Jacó entendeu o sonho. O seu pai entendeu o sonho. Sabe? Na hora certa, o sonho que Deus deu a José, ele aconteceu. E na hora certa, o sonho que Deus te deu vai acontecer. Não estou dizendo aqui que Deus está falando que vai ser amanhã. Estou dizendo aqui que na hora de Deus, o sonho que Deus te deu vai acontecer. Mas enquanto não acontece, debaixo da mão do Senhor. Não adianta, botar a cabecinha para fora para ver se enxerga o sonho. Só vai enxergar se ficar debaixo. Aqui, a gente precisa disso aqui para enxergar. Aqui a gente precisa disso. Para eu ler aqui, se eu não colocar,
Isso aqui eu não enxergo nada, eu vejo um montão de negocinho preto. Aqui a gente precisa disso para enxergar. No espiritual, só enxerga quem está ligado com o Pai Celeste. Você só enxerga a tua vitória se você estiver ligado com Deus. E olha como Deus é tremendo. Se Deus fala assim para você, ó, esse sonho eu estou te dando, mas você primeiro, você vai ser vendido como, você vai ser colocado numa cisterna, depois você vai ser vendido como escravo, depois você vai parar na prisão. Eu te dei esse sonho, mas antes do sonho se realizar, você vai passar por isso primeiro. Tudo certo? O que vai acontecer? Coração, né? Vai. Aí Deus fala assim, não posso falar com minha filha e com meu filho o que pode acontecer, porque senão ele vai desistir no meio do caminho. Aí Deus está nos preservando. Olha como Deus nos ama. Você pode estar achando ou pensando que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez para você. Deus não esquece daqueles a quem Ele ama. E você é amado do Pai. Fala para o seu irmão, fala, você é amado do Pai. Fale para ele, fala para ela. Você é amado, você é amada. Fale para ele, fale para ela. Você é especial para Deus. Então Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Deus não esqueceu e vai se cumprir. E vai se cumprir, crê que vai se cumprir. Enquanto não acontece, adore ao Senhor. Enquanto não acontece, busque ao Senhor. Enquanto não acontece, permaneça na presença do Senhor. Enquanto não acontece, faça a vontade do Senhor. Sendo fácil ou não, faça a vontade do Senhor. Porque Ele não esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Você pode, talvez, hoje não estar enxergando a sua vitória. Talvez você olhe, não está vendo nenhuma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas isso não significa que o tempo de chuva na sua vida não esteja sendo preparado. Você pode não estar vendo a chuva, sabe? Você já reparou? Você quando planta uma plantinha, uma semente, você pega às vezes a semente tão pequenininha, você joga na terra com cheio de cuidado, né? E cobre a terra, e cobre a semente. Não posso cobrir muito não, para não sufocar. É o contrário. Você tem que colocar a semente e cobrir ela, porque aquela terra que você coloca em cima está protegendo a semente. Para a planta produzir frutos, ela primeiro precisa ser semente. Sabe? Aí depois que a semente brota, aí começa a crescer, aí tem o tempo, sabe de quê? De podar a árvore. Porque se não podar, ela cresce uma árvore fraca. Lá em casa, a Eliette tem um jardim lá, quem cuida do jardim sou eu. Às vezes eu vou lá podar lá, você podou a minha flor toda. Eu falei, tem que podar, porque senão não dá flor. Aí eu vou lá, corto, você pelou a planta toda. Eu falei, calma, aquieta o coração. Aí daqui a pouco está lá, a planta lá cheia de flor. Eu falei, está vendo? Então precisou podar. É assim que Deus faz conosco, sabe? Deus tem hora que fica nos podando para nós, criarmos raiz. Criarmos raiz. Se não tiver raiz, o vento quando vem joga no chão. O vento vem jogar no chão. Aí Deus começa a podar para criar raiz, porque a raiz é que busca nutriente lá, no solo. E o nosso alimento é a palavra. Esse é o nosso alimento. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que nos dá robustez. É a palavra de Deus que nos dá solidez. É a palavra de Deus que nos conduz em triunfo. É a palavra de Deus. Vou lá no profeta tal, assim, porque ele é muito usado por Deus. A profecia maior está aqui, Essa palavra aqui, Quem vive correndo, não estou dizendo aqui que eu sou contra a profecia, não é isso não, gente, pelo amor de Deus, que eu creio em profecia. Mas tem gente que vive correndo atrás de profecia. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Estou falando que a Bíblia ensina, e tenho certeza que o pastor da igreja também ensina. Sabe? Profecia maior é a palavra do Senhor, é essa palavra
que nos mantém de pé, essa palavra que nos faz crer que amanhã pode ser o dia da nossa vitória. Amém? Eu não vou me estender mais, embora o pastor tenha me dado liberdade para a gente passar a madrugada aqui, mas eu não... então quem mora mais longe aqui sou eu, né?